Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do quadro #Pergunte a Maestra. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha em nosso vídeo, pois ele nos ajuda a ter relevância e faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E se você ainda não deixou a sua dúvida, não perca mais tempo, vá aqui no box de comentários que a nossa equipe está de olho e muito em breve ela pode ser respondida pelo próprio maestro em um dos nossos próximos episódios. Então vamos para as perguntas do dia? Vem comigo, #Pergunte a Maestra. Olá, maestro. Me chamo Misael. Quando abro mais a boca, porque quase não abro a boca, perco a impostação e a ressonância. Já com a boca não tão aberta, mas na horizontal do que a vertical, sinto a voz vibrar bem. Como resolver? O que pode estar acontecendo de errado? Eu acho bom que você está fazendo a boca que você está lendo, você não viu, né? Você está fazendo a boca que... Quando eu deixo a boca fechada... Você é muito sensitiva, né? Você está sentindo o que o Misael está sentindo. Não, eu sou uma pessoa obediente, né? Entendi. Ele tá falando, eu tô fazendo, porque eu tô na frente do maestro, né? Então, se ele, geralmente é o que acontece na aula, então... Né? Tá bom. Então, Olha, Misael, o que pode estar acontecendo? Quando você fecha a boca, normalmente a diminuição da cavidade oral faz com que a cavidade nasal predomine. E há uma diminuição de massa recrutável naturalmente quando você fecha a boca. Quando você abre a boca, há naturalmente um aumento da massa recrutável. Sugestão? Faça a colocação que você está habituado e que é gostosa e vá abrindo a boca. À medida que você abre a boca, você diminui o volume. Isso é difícil de fazer, tá? Faça com Mindbox. À medida que você vai abrindo a boca, você diminui o volume. Veja se a colocação não se mantém. Primeira sugestão. Segunda sugestão. Você não abre muito a boca, por quê? Você tem desvio temporomandibular? Põe a mão na frente do seu ouvido e abre a boca devagarzinho. Abre igual ou faz tec? Você tem medo de abrir muito a boca? Por que você não abre a boca? Ou você é uma pessoa que é uma pessoa mais contida no jeito de falar e você fala sem abrir a boca? Também é possível. Então, na sua fala, você não tem uma abertura de boca. Tô dando várias possibilidades aqui. Mas na maioria das vezes, é o aumento da cavidade oral que pesa a voz. Então, precisa trabalhar com o professor de canto para ir abrindo aos poucos. E sempre na frente do espelho. Para você ver se você não entorta a boca quando você abre, ó. Isso é um desvio que você tem. Tem que dormir com o aparelho, tem que ir no médico, tá? Mas tô dando um exemplo aqui, são várias possibilidades, mas eu tô tentando entender aqui, te ajudar, tá? Então, melhor seria isso, abrir a boca devagar. Primeiro, encaixar a voz no lugar onde você diz que tá bom. Depois, ir pra frente do espelho, vendo se você está abrindo a boca na posição certa, bem devagar. À medida que você abre, você vai sentir que a voz vai querer aumentar de tamanho, você diminui a voz. E pensa na cavidade nasal, talvez te ajude. Você vai conseguir manter mais sua ressonância, tá bom? Se isso não estiver dando certo, uma aulinha, né? Porque numa aula, meu aluno está fazendo aula comigo. Normalmente tem um espelho. Eu olho meus alunos pelo espelho, não olho eles no tete-a-tete. Eu ponho eles virados para o espelho e eu tocando piano, eu olho o espelho. Porque aí eles estão se olhando e eu estou olhando a imagem deles no espelho. Eu estou tocando e falo assim, você está percebendo que a sua língua foi esquisita? Ele, não. Ele está olhando para o espelho, ele está de frente para o espelho, ele não está vendo que ele engoliu a língua. Você está percebendo que seu queixo está indo para frente quando você abre a boca? Você está fazendo isso aqui, ó. Não. Eu falei, gente, mas eu estou sentado no piano, longe de você, olhando você pelo espelho, estou vendo, você não está vendo. A gente, às vezes, olha através do espelho. A gente olha para o espelho e não vê o que a gente está querendo ver. A gente precisa ver. O que o cantor precisa ver no espelho? Gente, o espelho é o melhor amigo do cantor. Eu sempre falo isso, é o melhor amigo do cantor. Você sabe que o castrato, lá atrás, estudava na frente do espelho. Porque a coisa mais importante de um castrato, na cabeça deles, era demonstrar técnica sem esforço. Ou seja, como se a voz viesse de Deus. Daí vem a palavra divo. Deus. Então, ele canta 1 milhão de coloraturas assim, ó, na frente do espelho e nada se mexe. É daí que vem essa tradição do cantor de ópera cantar no proscênio parado, sabe? Vem daí, do barroco. O castrato ia lá no proscênio, ficar perto da plateia e cantar 1 milhão de notas e coloraturas e tessituras e aguda, grave, e a boca dele não se mexia. Você olhava e ele estava assim, ó.
Isso ele estudava na frente do espelho, para parecer que a voz vinha. Meu Deus, essa voz não vem dele. Essa voz vem de algum lugar, de Deus. Essa voz vem. Ele é um Deus. Então, vários castratos tinham esse texto, né? Eu interpreto um Deus no palco, sempre. Então, o espelho nos ajuda com isso, tá? Não que eu acho que a gente tem que cantar assim, tá? Eu não tô dizendo que a gente tem que cantar sem fazer nada. Porque eu acho, pelo contrário, isso já mudou. Hoje, a gente precisa ver a expressão do cantor quando ele canta. Eu não posso cantar uma nota sobreaguda assim, que ninguém acredita. O que as pessoas vão dizer? Que tá gravado, tá dublando, que não é possível. Então, tem uma aulinha das caretas. Tem a aulinha de careta. Minha aluna tá cantando lindo. Tá um sobreagudo. Pá, tá gigante a voz. Ela tá assim, ó, blasé. Botox total. Eu falei, não faz isso. Faz uma carinha. Faz uma carinha que tá difícil. Uma carinha assim, de, tô fazendo um certo esforço pra plateia sentir que sangra. Precisa às vezes. Então, isso faz parte da nossa interpretação também, tá? Então, que é um pouco diferente do canto lírico. No canto lírico ainda existe essa tradição de não ter... de Pavarotti, por exemplo, você vai ver o Pavarotti cantando Nessun Dorma, ele faz Vincerò, Vincero. Você não vê nada acontecer. No máximo, uma embocadurazinha assim, ó. Nada acontece. Né? Não tem... Né? Mas no canto pop, a gente precisa, até de acordo com o texto que a gente está cantando, tá? Então, vá pra frente do espelho e faça esse exercício que eu te dei com o Mindbox junto, tá bom? Vai te ajudar. Olá, maestro. Me chamo Misael. Acho que compus uma música, mas tenho a impressão que às vezes ela lembra uns trechos de umas outras músicas. Isso é normal? O que é preciso para ser considerado um plágio? Excelente pergunta. Olha, Misael, quando a gente compõe música, é quase que incontrolável não copiar. Não é? A gente copia sem querer. Sabe assim, a gente está tão habituado a ouvir aquela música... Então, a gente meio que copia. Existem leis de plágio. Ou seja, o quanto da frase musical é considerado plágio, isso é jurídico, tá? Mas, por exemplo, se você está reconhecendo a música, se compôs a música, você está reconhecendo o trecho de uma outra música, provavelmente não é bom isso, né? Concorda? Tá. Mas e o Handel, por exemplo, que se autocitava? Você pega uma música do Handel, ou Rossini, por exemplo. Vamos dar exemplo do Rossini. A abertura da Elisabetta Regina, a ópera dele, é praticamente a abertura do Barbeiro de Sevilha. Escute as duas. Eu vou pedir para o Clayton colocar as duas para você, só o início. Você vai ver que o que muda é o ritmo do ataque. Mas a música é a mesma. São duas músicas diferentes. Mas o que ele está fazendo? Ele está se autocitando. No fundo, o que acontece é o seguinte. Não deu tempo de preparar a abertura do Barbeiro. Ele pegou a abertura da ópera anterior e botou. Tá? Tudo bem. Eu posso fazer isso. Reutilizar minha própria música. Eu posso fazer isso. Posso fazer uma citação. Vivaldi tem uma música chamada Gelido in ogni vena, que eu canto no meu repertório, se você já viu alguma live minha eu canto, que fala, gelado em cada veia eu sinto meu sangue. O pai vê o filho morto, é isso que ele diz. Quando ele fala gelido, ele usa o tema do inverno, das 4 estações, que ele mesmo escreveu. Então, o que ele quer dizer? Como é gelado, eu estou usando uma citação do inverno. Então, isso também é autocitação. E é lindo. E nem por isso tem demérito, porque não é o inverno. É uma citação. Você escuta e fala, olha, lembra. Então, aquela sensação gelada do inverno passou para as veias do pai.
É mais ou menos isso. Isso não seria plágio dele mesmo, ele está se autocitando, tudo bem. Agora, eu te chamo a atenção para isso. Se você está escutando melodia de outras músicas na sua música, provavelmente você está copiando alguma coisa. Dê uma bugada sobre leis de plágio. Você vai entender. Às vezes tem a ver com quantos segundos, quantas notas do tema. Tem uma burocracia que eu não conheço, tá? E que você vai ver vários processos de cantores dizendo, essa música é minha. Essa música que você está cantando é minha. Aí ele entra com o processo e consegue provar pelo número de notas que aquela música é dele. Entendeu? Agora acontece às vezes umas coisas engraçadas. Eu vou te falar para terminar essa história. Tem uma música da ópera Aida de Verdi que tem uma melodia assim, ó. E tem uma música brasileira que tem exatamente essa melodia e que não tem nada a ver com Verdi. E é uma música meio sertaneja. Aí você fala, gente, igualzinho. Quem plagiou quem? Bom, eu acho que o Verdi não plagiou. Eu também acho que esse cara não plagiou o Verdi. É que eles tiveram a mesma ideia musical. Muito parecida, não é? A gente não considera plágio, mas que é engraçado, que quem conhece a música sertaneja e vai ouvir a ópera pela primeira vez, fala, eu conheço essa música. Entendeu? Então, com relação a plágio, você tem que dar uma lida sobre leis de plágio, mas com relação à sua música, use ela como exercício. Eu dei uma copiada, eu percebi. Beleza, agora eu deixo essa música pra lá, vou compor outra. E agora nessa minha não vai ter nada de nenhuma outra. Aí vai aparecer menos das outras. Aí você fala, ainda teve um pouquinho de outras. Vamos jogar essa aqui pra cá. E aula de composição é uma coisa que se faz, tá? Com maestros. Faça aula de composição, por que não? Eu tenho alunos de composição. E a turma de capacitação, não, a turma de aperfeiçoamento, que a gente vai fazer um concerto agora, eles compuseram uma música coletiva. Isso é maravilhoso, não é? Eles com solos e coro. E eles que compuseram letra, música, solo e coro. Ou seja, e comigo orientando. Foi muito legal. Depois, se vocês puderem, o show vai estar gravado, tá? A gente vai disponibilizar ele aqui no canal, quando a gente estrear, eles vão poder ver a música deles. E aí é muito legal isso, ser orientado, e eles se sentiram super bem, né? Tô compondo. É muito legal. Mas tem aula de composição, para que você não caia nisso. Para você usar contraponto, harmonia, coisas que vão te ajudar a fugir das melodias que estão dentro da sua cabeça. Tá bom? Maestro, é possível usar o squealer do canto lírico dentro do belting? Quero dizer, no sentido de fazer a voz correr sem perder o texto? Sei que o lírico tem muito mais massa, homogeneidade do timbre. Uma palavra difícil. Adoro. Do timbre e passagens mais complicados. Mas não seria possível projetar a voz com menos intensidade desses conceitos? Quem é que perguntou isso? Você sabe não, né? Não, mas pela palavra é uma pessoa que homogeneidade... Não, me conhece, porque, exato. Né? Muito bem. Olha, que excelente pergunta. Você não tem ideia de quanto eu luto com os meus cantores para que depois que eles viram grandes belters, que eles façam aula de canto lírico. Principalmente os meninos, para ter squeal. Olha, um baritone que tem squealo, amor. Você não tá entendendo. É uma voz deslumbrante. Aí você vai assistir um musical, você senta lá para assistir um musical, aí você vê um monte de belter e cantores de teatro musical cantando, de repente tem uma voz deslumbrante no meio. Assim, um timbre, um brilho, porque o microfone amplifica isso. Então, o microfone ama essa frequência. Aí você fala assim, nossa, o microfone desse moço é diferente, né? O microfone desse moço é mais alto. O timbre do microfone desse moço é mais alto. Não é, ele tem squealo. Por isso que o Fantasma da Ópera é um musical que soa tão interessante o coro, porque eles têm squealo. Então, estamos amplificados no Fantasma da Ópera? Estamos amplificados. O fantasma é amplificado, a Christine é amplificado, os personagens, a Carlota é amplificada, não é? Todos os personagens são amplificados. Mas pensa, são cantores líricos, especificamente o Piangi e a Carlota, normalmente são cantores líricos, não são belters.
soa lindo. Porque você fala, meu Deus, que voz é essa? Pensa, um esquilo de uma voz lírica amplificado por um microfone. Pergunta, um piano canta uma ópera por dia? Fazendo? Não precisa, né? Não precisa cantar com tudo. Ele põe o esquilo, diminui um pouco a massa recrutável, o microfone vai amplificar. Ele não vai cantar uma ópera por dia, né? Tem que saber fazer, né? Mas enfim, não precisa. Mas aquele esquilozinho dele vai fazer uma diferença. Aí você vê os outros personagens da peça, Messi André, que são belters ou barytenors, ou que não tem esquilo. Quando eles cantam, você fala, nossa, a voz deles parece mais pobre. Na verdade, é pobre de harmônico. Então, o que você está falando tem todo sentido. Qual é o único cuidado que eu tenho que ter? Quando um aluno meu que tem esquilo, que estudou canto lírico e vai fazer cross para belting, e eu quero manter o esquilo dele, eu tenho que ensiná-lo a diminuir a massa recrutável e aumentar o articulador, ou seja, texto. E isso é uma coisa que é muito complicada, porque o que pode acontecer, se for um diretor, ele vai dizer assim, muita voz, diminui. O que o cantor lírico faz? Segura a voz. E isso pode gerar um problema sério. Ele diz assim, ó, você vai ouvir muito esse texto de cantores líricos. Quando eu tento fazer o que o diretor me pede, eu fico rouco. Eu prefiro cantar com a minha voz inteira do que fazer o que ele está me pedindo. E quando ele me pede para cantar menos, eu seguro, eu fico rouco. Entende? Ele não sabe reduzir massa recrutável. Então, ele cantou o tempo inteiro com a voz inteira, com full voice. O diretor fala, muita voz, está clipando tudo aqui. O técnico de som, menos. Aí ele tenta diminuir e ele segura a voz. Aí ele fala, poxa, eu canto uma ópera e não fico rouco. E eu canto o Fantasma da Ópera e fico rouco. Porque eu estou segurando a voz. Segurar a voz não é bom. Diminuição de massa recrutável é controle. Segurar é uma coisa ruim. Então precisa de fono às vezes. Acho que a melhor ideia é uma fono realmente. Ou um professor de canto crossover que o ensine a fazer isso. Excelente pergunta. Amém. Maestro, acho que ouvi você falar sobre o risco de danificar a laringe quando se canta músicas líricas que não são do far, do cantor. Gostaria de saber então se as cantoras que já se apresentam em carreira solo, como a Cecilia Bartoli, a Joyce Di Donato, entre outras, cantam coisas de soprano sendo teoricamente mesos. Não corre o mesmo risco que nós mortais? Quando elas cantam essas peças, a tonalidade tem alguma alteração para que elas se ajustem à música? Ou o microfone faz isso por elas? Excelente pergunta. Olha, eu entendi o que você quis dizer, só que eu vou te corrigir. Não é que uma meso não possa cantar música de soprano, ela pode. O que ela não pode é fazer uma carreira de meso e de soprano. Não é? Então, tá, vamos falar sobre a Cecilia Bartoli. Você citou a Joyce Di Donato e a Cecilia Bartoli. As duas têm muito controle técnico. Então, a Cecilia canta a Almirena de um jeito muito soprano. Eu vou pedir para o Cleiton colocar aqui, por exemplo, a Cecilia cantando uma peça de soprano que é Son qual nave, por exemplo, que foi uma peça escrita para o Farinelli, se eu não me engano, mas enfim, que vai muito agudo. E você vai ver que é um jeito de cantar de soprano. Ela tem controle sobre isso. Ela tem controle sobre massa recrutável. É muito controle. Na verdade, Cecilia Bartoli, it's about control. Ela é uma pessoa de controle, não é? A Joyce Di Donato também, professora de canto, tem controle. Então, elas podem não só trocar de tom, como podem sim cantar música de soprano, assim como sopranos cantam peças de mezzo. Carmen é uma ópera escrita para um mezzo-soprano, mas a Jessie Norman fazia Carmen de uma maneira maravilhosa. E ela era soprano. Não há um problema. Você está se referindo a cantoras que já têm a otimização da voz. Quando eu digo que pode danificar o aparelho vocal, são cantores em construção. E esses cantores em construção não podem errar o far.
tá? Depois que eu domino, eu tenho uma aluna mezzo-soprano coloratura que tem um Fá da rainha. E aí um dia ela brincou de fazer rainha. Brincou. Não é que ela vai fazer a rainha. Ela falou, é tipo assim, olha o que eu sei fazer. Entendeu? Aí ela vai lá e... Eu tenho Fá. Mas ela é mezzo. E aí? Uma voz não é igual à outra. Mas, sinceramente, até em termos de venda, não é? Ela não vai cantar rainha. Porque ela se vende como mezzo-soprano. Se ela cantar rainha, sabe qual vai ser a primeira crítica? Ela não é mezzo, ela é soprano. Pronto. Ela virou uma soprano, ela está no meio das 452 mil sopranos do Brasil. Em vez de ela ficar entre as 30 mezzos. Entendeu? Nosso país tem muito soprano. Então, em termos de... Não posso fazer alterações nos seus contatos. Que bom, né? Que bom, Siri. Bom, a Siri não pode fazer alteração nos meus contatos. Se fosse questão de venda e eu pudesse escolher, né? Se eu pudesse fazer uma escolha, eu seria mezzo. Porque eu acho que eu cantaria mais. Não, você não concorda comigo? Tanto em ópera, quanto em musical, quanto em evento. Vai ter sempre muito soprano. Para terminar, eu tenho uma aluna soprano, a Sam me conhece, que tem uma voz extremamente escura e robusta e parece mezzo. E aí, quando ela é chamada para fazer evento, ela sempre faz contralto. Ela sempre faz contralto. E ela fala, maestro, por que eu vou cantar de soprano? Porque eu sou sempre contratada, eu estou em todos os eventos, em todos os casamentos, eu sou sempre contratada. E as sopranos estão rodando ali, elas vão rodando, e sempre a mezzo sou eu. E o contratante acha que eu sou mezzo, e eu falo para ele que tá tudo bem. Ela faz belting primeiro, ela corrige falsete Garcia com belting. Tem uma voz extremamente escura e gigantesca. Aí ela canta como mezzo, todo mundo acha incrível, então pra que ela vai cantar como soprano? Aí de novo, aí é a questão da venda, né? Troca o tenor, troca o barítono, troca o baixo, troca a soprano e ela continua no contralto, sempre contratada. Porque ela faz o que outras não fazem. E às vezes ela soa melhor do que uma mezzo mesmo. Se for uma mezzo leve, uma mezzo coloratura, ela vai soar mais intensa e mais robusta do que uma mezzo. Eu vou terminar essa pergunta falando sobre cor. Eu vou pedir para o Clayton colocar um vídeo de um dueto famosíssimo da ópera Lakmé, de Delibes, que é o dueto das flores, com a John Sutherland fazendo Lakmé. Olha, Lakmé é para um soprano agudíssimo, certo? Um soprano leggero, leve, é o que se fala. A Sutherland não era esse soprano leve, ela se dizia um dramático coloratura. Muito bem. A voz é extremamente oscura. Eu quero que você preste atenção nesse dueto e você vê que ela está cantando com a Malika, que é o personagem, que é a mezzo. Quando as duas cantam juntas, a sensação que a gente tem é que a voz da Sutherland é mais escura do que a da mezzo. Esquisito, né? Porque normalmente quando você escuta o dueto da Lakmé, você escuta aquela voz levinha. Contrastado, né? Contrastado. A soprano é levinha e a mezzo é mais densa. Quando você escuta essa versão, a Sutherland está com uma voz do centro muito mais escura. E aí, quando você escuta a Malika, parece que a Malika é soprano. Na verdade, ela não é, ela é mezzo. Então, é bem confuso isso, não é? Se ela é mezzo, ela não deveria soar mais densa do que a outra, que é soprano? Bom, mas ela teve um problema. Ela foi fazer Lakmé com a Sutherland. Sorry. Devia ter feito com a Nathalie Dessay, que é soprano e leve. Aí ela estaria melhor. Mas com a Sutherland é complicado. Eu amo a voz da Sutherland, tá? E tem muita gente que critica que ela faz cobertura labial, que ela canta não se entende. Um monte de críticos, né? Os cantores de ópera são bem críticos. Eu não dou muita atenção para crítica de cantor de ópera e eu também não sou crítico de voz nenhuma. Eu odeio ser crítico. Eu sou crítico da minha voz. Eu sou crítico bastante da minha voz, não dos outros. Então eu procuro apreciar o que tem de bom nas vozes. Ixi! Eu procuro apreciar o que tem de bom nas vozes, já estamos terminando o episódio, nas vozes dos outros, não o que tem de ruim. Então eu amo Sutherland, eu amo essa mulher. E ela cantou tudo, ela cantou absolutamente tudo. Teve uma carreira extremamente longeva, morreu cantando, é uma voz saudável, tecnicamente perfeita. Então, quem não gosta, sinto muito. Vou terminar o nosso episódio de hoje com esse
Dueto maravilhoso, Dueto das Flores. Se você chegou até aqui, obrigado por você ter ficado com a gente. A gente tá morrendo de saudade de gravar. Nesse novo formato eu adorei, Sami. A gente tá mais próximo e eles Coisa nos veem. meio web, né? Sofá da Hebe. Meio Globo de Ouro, só que você não sabe o que é. Procurem na internet que é Eu Globo já de Ouro. vi, eu tenho Viva. Pode ser. Então, obrigado por você ter ficado aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.